O Museu Nacional abrigava cerca de 20 milhões de itens e quase nada resistiu ao fogo. O edital foi formatado conforme a lei estadual que assegura aos negros e pardos a reserva de vagas equivalente à sua representação na composição populacional do Estado. Pedir, nem que seja por amostragem, comprovantes de pagamento de salário, de recolhimento de FGTS, recolhimento previdenciário. Outra pessoa vai escolher por você. Você não vota no seu candidato, vão votar em candidatos que de repente você não confia, não acredita, e a escolha vai ser de outra pessoa. Olá, boa tarde. Boa tarde. O dia começou com policiais federais nas ruas para combater fraudes na exportação de pedras preciosas. E essa movimentação faz parte da Operação Lava Jato. Mandados de prisão foram cumpridos no Rio de Janeiro e na Bahia. E quem tem mais informações ao vivo sobre esse caso é a repórter Carolina Chaves. Oi, Carolina, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, 14 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão foram cumpridos, 2 no Rio de Janeiro e 2 na Bahia. Esse é um desdobramento da Operação Câmbio Desligo. A nova fase da Operação Lava Jato tem como base a delação de 2 doleiros que foram presos no Uruguai, envolvidos no esquema de corrupção do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Agora a Polícia Federal e o Ministério Público investigam um suposto esquema de evasão de divisas e também sonegação fiscal por uma empresa que movimentou 44 milhões de reais na exportação de pedras preciosas entre 2011 e 2017. Ela usava um banco paralelo para fazer as transações que pertencem a um doleiro que está foragido. De acordo com a investigação, as pedras eram vendidas com valores subfaturados e a diferença paga por uma empresa estrangeira era repassada para os operadores da rede. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carolina. E ainda sobre a Operação Câmbio Desligo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal restabeleça a prisão de Atos Roberto Albernaz Cordeiro. A PGR sustenta que o empresário faz parte do esquema criminoso que seria chefiado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e defende a necessidade da prisão preventiva do empresário. O caso está na pauta de julgamentos desta terça-feira da segunda turma do STF. Já o ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, foi condenado à pena de prestação de serviços à comunidade no período de 1 mês e 10 dias pelo crime de injúria contra o desembargador Luiz Sveiter, do Tribunal de Justiça do Rio. Garotinho acusou o magistrado de ter recebido propina da construtora Delta. As acusações foram publicadas em 2017 no blog do ex-governador. A juíza Marta de Oliveira Ciane Martins, da 23ª Vara Criminal, considerou a conduta como crime de injúria. O Tribunal Superior Eleitoral impugnou a propaganda eleitoral gratuita na televisão da coligação O Brasil Feliz de Novo. A chapa divulgou o ex-presidente Lula como candidato no primeiro dia da veiculação. O ministro Carlos Orbach deferiu liminar e determinou que a coligação O Brasil Feliz de Novo retire a propaganda eleitoral gratuita veiculada em TV no último sábado, em que Lula apareceu como candidato à presidência da República. O ministro fixou multa de R$500 mil para cada veiculação impugnada. A representação do Partido Novo alegou que, mesmo após o indeferimento do registro de candidatura do ex-presidente pelo plenário do TSE, na última sexta-feira, a coligação manteve Lula como candidato no primeiro dia de propaganda eleitoral gratuita na TV, violando dessa forma a decisão da Corte. O documento afirma que Lula estaria proibido de realizar atos de propaganda eleitoral por força de decisão do tribunal. Não poderia ser apresentado como candidato, já que teve sua inelegibilidade assentada no julgamento, e que a presença de Lula no horário gratuito na televisão ensejaria manipulação de dados, além de promover nos eleitores confusão na opinião pública quanto à sua condição de candidato. A propaganda da coligação em rádio também foi impugnada pelo TSE. Ainda cabe recurso das decisões. Como calcular uma perda histórica? Vamos falar sobre o incêndio no Museu Nacional depois do intervalo. O Museu Nacional abrigava cerca de 20 milhões de itens e quase nada resistiu ao fogo. Uma imagem que vai ser difícil de apagar é a do fogo que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro no domingo.
O governo tenta agora tomar medidas para reconstruir o museu. O presidente Michel Temer fez agora pela manhã uma reunião para tratar do assunto. E nós voltamos a falar ao vivo aqui no nosso telão com a repórter Carolina Chaves, que tem mais informações, né, Carol? Isso mesmo, Rafaela. Olha, a reunião do presidente Michel Temer é com vários representantes de vários setores, entre eles os ministros da Educação, da Cultura e do Planejamento, que podem ajudar nessa reconstrução do museu. Temer também se reuniu com presidentes dos bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal e também BNDES. Em junho foi anunciado um patrocínio de quase 22 milhões de reais para a cultura. E o ministro da pasta alertou sobre dar mais atenção ao patrimônio nacional. O Ministério Público Federal também lamentou o ocorrido e pediu investigação para apurar as responsabilidades pelos danos ao prédio e ao acervo. Outras autoridades também lamentaram a perda irreparável de grande parte do acervo. O fogo começou pouco depois do fechamento para visitantes. Vamos ver agora na reportagem. O fogo começou por volta das 7h30 da noite do último domingo e só foi controlado na madrugada de segunda-feira. O Museu Nacional abrigava cerca de 20 milhões de itens e quase nada resistiu ao fogo. Fósseis, múmias, registros históricos, tudo virou cinzas. Um museu com 200 anos e valor incalculável destruído em algumas horas. O Corpo de Bombeiros tentou minimizar o estrago e recebeu a ajuda de funcionários e historiadores para combater as chamas e impedir que elas chegassem a um local com produtos químicos, alguns inflamáveis usados para conservar animais raros. Apenas 4 vigilantes estavam no local, mas conseguiram sair a tempo. A Polícia Civil abriu inquérito e a investigação será conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais e Patrimônio Histórico da Polícia Federal para apurar se o incêndio foi criminoso ou não. O museu foi criado por Dom João VI e este ano completou 200 anos. Ele também foi residência de um rei e 2 imperadores e a sede da primeira Assembleia Constituinte do Brasil. O local reuniu dos maiores acervos etnográficos, arqueológicos, científicos e culturais do país. O diretor do museu, Paulo Canus, lamentou a falta de política para preservar a história do Brasil. O museu também foi afetado pela crise financeira do Rio de Janeiro, que este ano fez uma vaquinha virtual para arrecadar R$100 mil e reabrir uma das salas mais importantes do museu, onde estava o primeiro dinossauro de grande porte montado no Brasil. Quem está aqui hoje com a gente é a museóloga e professora da Universidade de Brasília, Andréa Considera. Obrigada pela participação. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós vimos aí imagens, dói, né? Dói assistir isso de novo. Um acervo fantástico que foi transformado em cinzas. O Brasil, ele não valoriza a sua história, doutora? Olha, aí tem 2 questões que eu acho que são muito importantes da gente estar trabalhando. Primeiro, que quando a gente fala, associa a imagem do museu à imagem de história, dá sempre a impressão que o museu ele preserva o passado, né? E não é o passado que ele preserva. A gente entende as instituições museais como instituições do presente. Então, esse acervo, na verdade, o significado dele não é apenas um significado de manutenção de uma memória, é um significado do que a gente pode construir daqui para frente, enquanto sociedade, enquanto pensamento, e no caso específico desse museu, enquanto ciência. Eu acho que esse é o ponto principal dele. E o que significa essa perda de quase 20 milhões de itens para a nossa história, para o nosso patrimônio? Como que fica daqui para frente? Olha, não é só a perda de 20 milhões de itens. Que itens são estes? A gente tem aí, nós perdemos, na verdade, o que a gente perde é a história do museu mais antigo do Brasil. Né? Pelo menos 100 anos de acervos museológicos estão perdidos, porque se a gente pensar na sequência histórica, esse museu é de 1818, né? O acervo dele, em parte, tem muitos objetos que são anteriores a esta época, como, por exemplo, o crânio de Luzia é anterior a esse período. E, na verdade, nós estamos perdendo toda uma possibilidade de um futuro em pesquisas, em materiais que nós não teremos mais, eles são totalmente insubstituíveis. Agora, definitivamente o Brasil não é referência, né, na conservação da sua história, sobretudo em museus, né? O que falta
para a gente avançar nessa área, políticas públicas, ou agora ficou alerta, né, com essa tragédia toda? A questão é que eu não fico alerta, na verdade. O que fica não fica, né? Nós temos a ausência agora de todo esse patrimônio. Mas uma reflexão para que novas tragédias em outros museus do país não venham a se repetir, né? Pelo menos essa reflexão. Essa reflexão é muito importante, porque essa situação da falta de recursos, falta de funcionários com incentivos, com boa formação, com condições de exercer o seu trabalho com funcionários adequados às necessidades das instituições, em número suficiente, uma atenção e aí eu não digo só da estrutura administrativa no geral do país, mas também desses funcionários que são necessários, são importantes, eles existem no país, mas nem sempre são considerados importantes quando se faz uma política de gestão dessas instituições. Acho que muita gente está se perguntando se isso pode acontecer com outros museus brasileiros que talvez estejam nessa mesma situação de precariedade, de falta de orçamento, de limpeza, de novos funcionários, de segurança. Isso pode acontecer com outros museus brasileiros? Sim, nós estamos na iminência disso acontecer com uma série de instituições que passam por esse mesmo problema de falta de recursos, falta de pessoal valorizado dentro da sua instituição, não digo nem capacitado, que hoje a gente tem muitas formas de capacitação desses funcionários e eles buscam isso, mas falta de recursos no dia a dia para se trabalhar e dar conta de tudo isso. Ok, Andréa Considera, mais uma vez, obrigada, museóloga. Doutora, obrigada pela participação. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. O princípio da insignificância foi aplicado a um crime contra a administração pública pelo Superior Tribunal de Justiça. O caso aconteceu em 2013, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, quando o denunciado passou o carro por cima de um cone de trânsito ao furar um bloqueio policial. A defesa alegou que caberia o princípio da insignificância, pois não houve ato realmente lesivo ao bem público protegido. A segunda vara criminal de Gravataí condenou o réu por dano qualificado e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou o pedido de habeas corpus. Foi considerado que o valor do bem não deve ser o único parâmetro para analisar a lesividade da conduta. A defesa recorreu ao STJ. O relator do recurso no STJ, ministro Nefe Cordeiro, ressaltou que o réu era primário, tinha 83 anos na época dos fatos e que o cone danificado custava menos de R$20, o que representava menos de 3% do salário mínimo vigente na época. Diante da inexpressividade da lesão, os ministros da sexta turma acolheram habeas corpus e afastaram, excepcionalmente, a aplicação da súmula 599 do STJ, que estabelece que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Polícia Rodoviária Federal apreende 20 fuzis que seriam entregues ao Complexo da Maré, no Rio. Um verdadeiro arsenal de guerra, além dos fuzis de fabricação estrangeira, 1.400 munições e vários carregadores também foram apreendidos. Para encontrar as armas, os policiais tiveram que cortar o estofado do carro, que foi parado em uma blitz em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Quitar as dívidas. Esse é o desejo de muita gente, né? E ainda mais quando a instituição financeira oferece descontos, que fica melhor ainda, né? Mas veja só o que aconteceu com a Michele Araújo, que mandou um vídeo pra gente no quadro Eu Consumidor. Meu nome é Michele e eu tenho uma dúvida. Eu recebi uma mensagem do banco me pedindo para entrar em contato com eles, para poder garantir até 98% de desconto no pagamento de uma dívida. Só que ao entrar em contato, eles me informaram que não seria 98%, e sim 85% de desconto. Quando o banco te mandou a carta, se a intenção dele era que fosse renegociado com 98%, teria que estar de forma explícita nessa informação. Toda informação ao consumidor ela tem que ser tida de forma clara, isso é o artigo 6º do nosso Código do Consumidor. Quando a informação ela não é clara, quando ela está faltando alguma coisa sobre o serviço, sobre o produto, no caso é um serviço, pode até configurar crime contra o consumidor. Então, o que eu aconselharia?
Nós temos a garantia de irmos à delegacia do consumidor, nós temos a delegacia do consumidor para informarmos esse tipo de prática, porque eles não estão te dando uma informação clara. Esta prática de oferecer desconto maior na primeira proposta e quando o cliente chega ao banco encontrar um desconto menor, pode pegar os consumidores de surpresa. De acordo com a advogada, esta é uma forma de atrair as pessoas e fazer com que elas aceitem a renegociação de acordo com o que o banco planeja. Muitos dos consumidores acabam não informando esse tipo de coisa, porque eles acabam aceitando, porque às vezes não tem outra forma, outra maneira de tentar solucionar a sua dívida. Mas lembre-se, os clientes não são obrigados a aceitar as condições impostas pelo banco. Para isso é importante conferir todas as informações e ver se algum dado foi omitido pela instituição financeira. Guarde essa primeira carta, que o banco, no caso, lhe informou que seria de 98%. Quando for ao banco e eles tiverem feito de uma forma divergente, peço para que eles coloquem no papel a proposta, até então que eles estão querendo, e aí com essas duas informações leve na delegacia para que mostre que foi contraditória a primeira informação de quando ela foi no banco, que foi divergente essas informações. A empresa bancária ela pode ser multada sim, porque isso é previsão do nosso Código do Consumidor, por não dar a publicidade correta ao seu serviço. E no próximo bloco, como incentivar o eleitor a ir às urnas? A gente já volta. Outra pessoa vai escolher por você. Você não vota no seu candidato, vão votar em candidatos que de repente você não confia, não acredita, e a escolha vai ser de outra pessoa. Terça-feira é dia de sessão plenária no Conselho Nacional de Justiça. Nesta manhã, os conselheiros aprovaram 5 resoluções, entre elas 2 que tratam do sistema penitenciário e do combate à violência doméstica contra a mulher. E essa foi a última sessão da ministra Carmen Lúcia na presidência do CNJ. 5 resoluções foram aprovadas. A primeira institui e regulamenta o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Ainda sobre o sistema criado pelo Conselho Nacional de Justiça, também foi aprovado o apoio e acolhimento às vítimas de crimes. O plenário do CNJ ainda analisou outras 3 resoluções. Uma delas sobre o combate à violência doméstica contra a mulher. São 3 propostas onde demonstra a preocupação com a igualdade social, mas, sobretudo, que todos têm que ser iguais perante a lei com relação à vida, com relação à liberdade, com relação à sua forma de atuar. Também foram votadas resoluções que tratam da participação institucional feminina no Poder Judiciário e medidas para proteger mães e gestantes presas. Os conselheiros aprovaram todas as resoluções. Não é possível que uma mulher tenha um filho e o filho fique privado da liberdade, porque isso foi do século XIX que se lutou para que aquele que nascesse de uma mulher naquele tempo escravizada não continuasse com a mesma limitação que tinha sua mãe. Após a aprovação das 5 resoluções, os conselheiros passaram ao julgamento de listas, revisões disciplinares com pedidos de vista e procedimentos de controle administrativo. A sessão desta terça-feira foi a última da ministra Carmen Lúcia na presidência do Conselho Nacional de Justiça. E na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o emprego de terceirizados na atividade fim das empresas. São muitas as responsabilidades de quem presta ou contrata um serviço. E é isso que vamos ver agora na reportagem de Luciano Cherubim. A terceirização acontece quando uma empresa, chamada tomadora, contrata uma outra, a prestadora de serviço. Ocorre uma transferência de atividades que passam a ser feitas pela empresa contratada. O pagamento do salário e o recolhimento do FGTS devem ser feitos pela prestadora. Equipamentos de proteção individual e benefícios como alimentação, transporte e atendimento médico devem ser fornecidos pela prestadora nas mesmas condições que a contratante oferece aos empregados. Em alguns casos de acidente de trabalho, tanto a empresa tomadora quanto a prestadora de serviço podem ser responsabilizadas. Pode se dividir, pode ser mais de uma ou mais de outra, dependendo do fato que acontece. Pode ser dividido entre elas também uma responsabilidade solidária, que nós chamamos. Já aconteceu de eu verificar a responsabilidade muito maior da tomadora, que acabou causando o acidente
pela atitude do seu gerente ou do seu preposto, que a gente chama, que determinou que a pessoa que prestava serviço fosse fazer um determinado conserto de uma forma temerária. Em muitos casos de flagrante de situação semelhante à de escravidão, a tomadora também é responsabilizada. Já aconteceu casos, com grandes confecções, de contratarem prestadoras que utilizavam dessa mão de obra dessa forma. E aí se apurou justamente essa situação de, às vezes, sabe, mas faz de conta que não sabe, porque senão não seriam fornecidas peças de vestuário a um preço tão baixo, seria impossível produzir. Para evitar penalidades, é importante que a tomadora fiscalize se a prestadora cumpre com as obrigações trabalhistas. Ela deve, todos os meses, pedir, nem que seja por amostragem, comprovante de pagamento de salário, de recolhimento de FGTS, recolhimento previdenciário. Se você deixa isso, sem fiscalizar, sem verificar absolutamente nada dessa documentação, provavelmente vai ter uma surpresa. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhece o direito de nomeação de uma candidata cotista aprovada em concurso da Secretaria de Saúde do Estado dentro do número geral de aprovados. Foi um concurso grande, com 1.500 vagas para as mais diversas áreas. A autora prestou concurso público para o cargo de especialista em saúde na função arquiteto, para a região de Porto Alegre e Viamão. Alcançou a posição de número 115 na classificação geral, 53 na classificação geral regional e ficou em terceiro na classificação final especial para candidatos negros e pardos. O edital foi formatado conforme a lei estadual que assegura aos negros e pardos a reserva de vagas equivalente à sua representação na composição populacional do estado, o que corresponde a 16%. Porém, as nomeações ocorreram de forma diferente do que previa a publicação. O edital dizia o seguinte, que esses 16% deveriam ser observados sobre o critério total. Dessas 21 vagas, 16% nós teríamos 3 vagas. Ocorre que o entendimento da PGE foi de que esses 16% deveriam ser considerados e calculados sobre as vagas correspondentes às regiões, ao município. O advogado da autora entrou então com um mandado de segurança. Ele afirma que a regionalização do concurso trouxe problemas e que a própria Procuradoria-Geral do Estado publicou um parecer orientando o Rio Grande do Sul a não formatar os concursos dessa forma. No Tribunal de Justiça, o relator do processo, desembargador Francisco José Mech, ressaltou que em nenhum momento o edital do concurso menciona a distribuição dessas vagas por região e que a regionalização do concurso pode levar à não efetivação da garantia das vagas reservadas aos cotistas. O que dificulta muito o concurso são as chamadas cotas regionalizadas. Então, por exemplo, o deficiente ele disputa em todas as regionais. Já o negro e o pardo ele disputa em 2 regionais, ele não pode se inscrever em mais regionais. No entender do desembargador e dos outros 24 colegas do órgão especial, a candidata fez jus à vaga e tem o direito de assumir o cargo. Haviam 4 vagas, E pelos critérios de BGE, nós temos lá um percentual de 16%. Então nós fizemos o cálculo dos 16%, e ela atingiu, quer dizer, tivemos que lançar a mão também de cálculo matemático, E ela atingiu um percentual de 3,36. Esse era o percentual para a cota de negros e pardos. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. A gente se vê de novo amanhã, 12h30. Boa tarde.